Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nosso tema do vídeo de hoje vai dar tanto assunto, tanto assunto, tanto assunto que eu acho que vai virar uma live de 1 hora. E dessa vez eu vou ter que deixar, porque não tem como falar desse assunto rapidinho, né? Que é ferida de rejeição / abandono. As pessoas confundem muito o que é ferida de... As pessoas veem por aí, né, na boca miúda, na internet, ferida de rejeição, criança ferida, vê ferida de abandono e acha que é igual. Não é igual, são sintomas psicológicos diferentes, ok? Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e sem enrolação, vamos ao tema do vídeo. Gente, não esquece de dar like, porque eu tô esquecendo de pedir. Aí o povo esquece de dar. E isso não ajuda o canal a crescer, né? Não adianta só seguir, tem que dar like, né? Mas vamos lá, gente. Eu até peguei umas colinhas aqui, meu óculos para leitura, porque realmente é muita informação. Vamos começar falando sobre as nossas experiências infantis, ok? Todas as nossas neuroses, nossos sintomas psicológicos, nossos problemas, eles vêm lá da infância. Quem passou pela infância ileso não existe, porque quando você é criança, você é extremamente emocional, você não tem maturidade, você não consegue ser racional. Criança é emoção pura. Criança é extremamente egocêntrica. É como se o mundo girasse em torno dela. Criança, tudo é culpa dela, tudo é ela, porque ela, ai, coitada dela, tudo é ela. Emocional demais. Então, isso gera muitos traumas, isso gera muitas neuroses, isso gera muitos pensamentos, muitas interpretações, né, da forma dela lá, da forma da criança. Então, tem pessoas que passaram, sim, por coisas bem pesadas na infância, tem experiências bem difíceis. Eu que trabalho com isso há muitos anos, vou dar alguns exemplos aqui, mas é óbvio que a gente não teria como falar de todos os casos. Todos nós passamos por experiências infantis para gerar essas marcas, né? E aí a maturidade emocional vem quando a gente consegue entender isso, fazer autoconhecimento. Algumas pessoas com muitas marcas precisam fazer terapia, outras com a maturidade emocional, através de experiências, a pessoa vai conseguindo elaborar melhor isso, né? Vou começar falando da ferida de rejeição, porque as pessoas pensam que elas têm ferida de rejeição, mas na verdade elas têm ferida de abandono. A maioria que fala às vezes que tem ferida de rejeição, ela tem ferida de abandono. Pessoal, vamos lá. Vamos falar da ferida de rejeição. Mesmo que você tenha tido uma família muito boa, ou quem te cuidou bem, você foi bem tratado, esse vídeo aqui não é para arrumar culpados. Até porque na terapia, né, o que a gente mais ensina para os pacientes é autorresponsabilidade, ok? A gente não adianta nada a gente achar que a culpa dos nossos problemas é de alguém, é da nossa mãe, é do nosso pai, é da nossa avó, é de algum irmão, Não adianta a gente botar a culpa no outro, senão a gente não amadurece emocionalmente nunca e paga um preço caro psicológico. Caro. Então, a autorresponsabilidade, autoconhecimento e autorresponsabilidade é o que te salva. Porque você se conhecendo e você se responsabilizando pelas suas escolhas, a partir do que você já entende, do conhecimento, você se salva, ok? Então a criança tá lá na infância dela, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui muito comuns na minha prática como psicóloga, né? Essa coisa de beijinho, de carinho, de pai, mãe dizer que ama, não sei o que, isso é lançamento, gente. Isso aí não é uma coisa de antigamente, não. Nossos avós, nossos antepassados, nossos pais, eles vieram de uma criação onde não tinha muito isso, a coisa de muito carinho, muita demonstração de afeto, ou os pais entendendo, né, o que eles podem falar para filho, o que ajuda filho, o que não ajuda. Os pais, cada geração que vem para atualizar a anterior. Então a nossa geração, eu tenho 46 anos agora, né? Esse vídeo é de 2023. A nossa geração, ela também está tentando entender muito sobre isso. Lógico que no meu caso eu sou psicóloga, né? Entrei na faculdade de psicologia em 97. Então eu já venho estudando tudo isso há muito tempo, mas mesmo assim fiz muita terapia, muito tempo. Vira e mexe eu volto pra me ressignificar. A gente tá sempre tentando fazer melhoria contínua. Então, entendam, os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam dentro dos recursos psicológicos que eles tinham. E o que eles receberam também do pai, da mãe ou de quem cuidou.
Mas às vezes essas marcas, essas experiências infantis não vêm dos nossos pais. Às vezes pode ser de um irmão, às vezes pode ser de uma avó, de qualquer pessoa que nos cuide. Porque se você chegou na vida adulta hoje, alguém te cuidou lá na infância, alguém te deu alimento, alguém trocou sua fralda, alguém te nutriu, né? Então todo mundo teve alguma experiência que eu vou chamar de parental, alguma referência. Os pais sempre, eu vou falar pais, mas vocês já entenderam, né? Que a pessoa pode ter sido até adotada, a pessoa pode ter sido criada em qualquer lugar, e eu vou falar pais para poder facilitar. Mas as referências parentais, que é pai, mãe, sempre vão ser referência positiva ou negativa. Então, você tá lá, criança, egocêntrica, emocional, totalmente emocional, e você tá vendo os adultos se comportando de uma forma, você está interpretando o tempo inteiro. E aí, a pessoa que tem a ferida de rejeição é aquela pessoa que, de alguma forma, quando ela era criança, ela, por algum evento, alguma coisa que acontecia com frequência, alguma coisa, ela sentia que ela era rejeitada. Isso é uma interpretação que ela dá. Então, por exemplo, eu escutei muito na minha parte como psicóloga, a pessoa falar assim, quando eu era criança, eu percebia que minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Eu era essa que falava isso. Minha mãe gosta mais do meu irmão, gosta mais da minha irmã, minha mãe prefere, que meu irmão quer preferido, minha irmã quer preferida. Gente, e só isso. Só do filho achar que a mãe gosta mais do irmão. Não, eu escuto muito isso na minha parte como psicóloga. Eu tenho certeza que minha mãe não gostava de mim, o meu pai não gostava de mim, minha mãe não gostava de mim. E às vezes é interessante a gente perguntar, mas por que você achava que não gostava? Eu já atendi criança, né, um bom tempo. Eu acho que meu pai não gosta de mim por causa do meu cabelo. Eu acho que minha mãe e meu pai não gostam de mim por causa da minha altura. Eu acho que minha mãe e meu pai não gostam de mim por causa das minhas notas no colégio. A criança que tem essa crença de que ela realmente não está sendo... Ou ela acaba entrando no modo de se comparar o tempo inteiro. E tem pais que, sem querer, né, com a melhor das intenções... Tem os pais abusivos também, mas vamos falar daqueles com a melhor das intenções, que é a maioria. Eles comparam mesmo. Seu irmão consegue, porque seu primo consegue, porque a filha da vizinha consegue. Então, essas comparações, a criança não tem maturidade nenhuma, né? A criança entende que o pai e a mãe gostam mais do filho da vizinha e preferia ser mãe dele do que mãe dela. Pai do outro, ou o irmão, ou o primo. E tem pais que brincam, né? Faz brincadeira mesmo. Porque eu vou sumir de casa, que eu não aguento mais vocês, porque eu vou embora daqui, porque ninguém gosta de mim, ninguém valoriza, porque não sei o que, só tem filho safado, tem não sei o que. E a criança, ela começa tudo que você fala demais pra alguém, aquilo vai entrando na cabeça. Então eu lembro quando eu atendia meus pacientes, criança, né? E já tava até grandinho, eu falava assim, olha, o seu pai te chamou de preguiçoso, sua mãe te chamou de preguiçosa, mas na verdade não é porque ele pensa isso de você, é porque ele não quer que você seja preguiçoso, preguiçosa. Então, às vezes, eu falo pros pacientes assim que tem filhos, não fala que seu filho é alguma coisa de ruim, ele pode até ser preguiçoso. Não fala isso, fala assim, meu filho, se esforça, tirou a nota baixa, se esforça. Tem criança que ela realmente, ela tem... É uma verdade absoluta na cabeça dela que a mãe não gosta dela. A mãe não gosta porque a mãe xinga quando tá com raiva, porque a mãe dá castigos severos, porque a mãe profere palavras assim muito pesadas, né? Então esse negócio do irmão ser melhor, entendeu? O irmão é melhor, o irmão não faz nada, o irmão é encostado, o irmão não sei o quê. Só que essa criança que ela tem essas crenças, ela também vira uma criança que ela provoca mais a mãe, falando do irmão, da irmã. Ela fica confrontando, tentando provar o tempo inteiro pra mãe que a mãe gosta mais da irmã do que dela. Que a mãe gosta mais do outro filho, do sobrinho, ou sei lá de quem. Ou até do pai. Ou então, eu tô falando mãe aqui, mas pode ser pai, tá, gente? Porque meu pai só me esculhambava. Porque meu pai falava que eu era xingava. Ou então, o contrário. Essa pessoa tinha pais muito permissivos, muito bunda mole, assim, do tipo, não tava nem aí, deixava fazer tudo, tirou nota, dane-se, não ia na reunião. Ou então aquele... Porque assim, às vezes você vê casais, eu até brinco, falo assim, na tua casa também era assim, policial bom e policial mau?
A mãe era a megera, a bruxa má, a general. E o pai era o bonzão, o bonzinho, o passivão. Então o pai não se metia, sua mãe que sabe, bem mosca morta mesmo. E a mãe, aquela megera, que porque. Inclusive tratava mal esse marido, esse pai. E o filho e a filha presenciando isso. Lá na vida adulta, essas referências, né, parentais vão influenciar essas situações dentro de casa, geram feridas, ok? Porque o papel dos pais são muito importantes, o papel da mãe, o papel do pai. O pai muitas vezes se faz de passivão, mas ele é um passivo agressivo. Como é que é o passivo agressivo? Ele cutuca a mãe, daquele jeito dele bem sutil, e a mãe surta. E a mãe sai distribuindo xingamento, ela bate, ela faz não sei o que, mas ele ficou ali, entendeu? Cutucando a onça com vara curta. Ou então o contrário, o homem é esse que bate todo mundo, chega em casa bêbado e tal, esculhamba a mulher, e a mulher passivona ali, passivona, dependente emocional. E o filho e a filha vendo aquilo. Isso tudo, o filho e a filha pensa, pô, minha mãe não gosta de mim. Porque se ela gostasse da gente, de mim, da minha irmã, de mim, ela não ia deixar a gente morar junto com o meu pai fazendo essas coisas insuportáveis. Ela não ia. Minha mãe não cuida de mim, eu não tô protegida, não tô seguro aqui nesse lar. Eu atendi um paciente há pouco tempo, que ele falou que dormia com a faca na cama, assim, porque o pai chegava bêbado. Essas feridas, né, a criança, ela sempre acha que a culpa é dela. A criança tem uma tendência a achar que os pais falam aquelas coisas pra eles, e a criança, ela acaba entrando num modo que ela fica tentando ser gostada. Quando ela acha que ela não é amada, não é gostada, ou ela interpreta alguma situação, às vezes a criança se sente gostada assim, porque trata bem, porque dá beijinho, não sei o quê. Às vezes o pai e a mãe não valida, né? Sei lá, fez um trabalhinho no colégio, fez uma apresentação, não assiste. Ou quando assiste, fala assim, parabéns. Entendeu? Sem nenhuma alegria. Ou então o filho vai lá, se esforça pra tirar uma nota boa, aí tenta lá mostrar pro pai, pra mãe, ou a filha. Aí o pai, não fez mais que sua obrigação. Então, parabéns, né? Mas em matemática tá tirando nota ruim, né? Entendeu? Sempre pais muito críticos, né? Então essa criança entra num modo tentando fazer gostar, se fazer ser gostada, tentando chamar atenção, tem criança até que fica bem, dá muito trabalho pros pais, porque ela, através de broncas, ela faz coisa, faz, ela briga, a criança briga no colégio, pode desenvolver sintomas de ser aquela criança que arruma problema no colégio, só pros pais, só pra chamar a atenção dos pais. Começa, aí vai crescendo, né? Pode fazer coisas assim meio criminosas, pode virar um adulto criminoso. Tudo bem que tem criança que tem transtornos, né? Desafiadores, né? Opositor desafiador, né? TOD. Mas não tô falando dessas crianças, tô falando da maioria. A maioria pode começar a dar muito trabalho, pode começar a ser uma criança muito complicada, autoestima, e essa criança começa a dar problema de nota no colégio, briga muito na escola, não consegue ter boas relações de amizades, ou é aquela criança que fica mais isolada mesmo, ou essa criança começa a brigar muito dentro de casa, o pau come com os irmãos o tempo inteiro. Tudo pra chamar atenção, tudo pra ser visto, né? Tudo pra ser notado de alguma forma, né? E aí o ciclo não para nunca, porque você toma mais esporro. Na vida, aí essa criança vai crescendo, e ela tem essa ferida da rejeição muito forte. E aí, o que essa pessoa faz quando ela começa a ter vida amorosa? Quando ela começa a fazer escolhas amorosas? Porque todos esses problemas da infância, gente, a gente às vezes vê uma criança tirar notas muito boas, é aquele filho quietinho, é aquele filho bonzinho, e ele tem ferida de rejeição. Só que ele reprime, né? Eu na minha experiência de vida, né, eu vi uma pessoa que eu me relacionei e tal, ele realmente recebeu isso do pai, recebeu esse tipo de tratamento,
do pai que só criticava muito ele. Nada do que ele fazia estava bom. Se ele tirasse 9, por que não tirou 10? Essa pessoa com essa ferida, ela pode até chegar na vida adulta e fazer de tudo pra vencer na vida, tanto mulher quanto homem, fazer de tudo pra vencer na vida, só pra dar um chupa pra esse pai, pra essa mãe. Quem nunca viu, né? Aquelas pessoas se formando, aí naquela cerimônia de colar grau, não sei o que, aí na hora que a pessoa vai falar, a pessoa se vingar ali naquela hora, tentar se vingar, né? Isso aqui é pra aquele filha da mãe, do meu pai que não me ajudou em nada, aqui ó, chupa. A pessoa às vezes ela fica obsessiva em ter sucesso profissional, tanto mulher quanto homem, pra poder ser realmente, ó, tá vendo como é que eu cheguei lá? Você não me deu valor, você não me amou na infância, mas ó, eu sou sucesso. Eu sou rico, eu sou rica, eu sou poderoso. E aí as pessoas às vezes procuram passar em concursos públicos que ganham muito bem. Tudo pra dar uma compensada naquela ferida de rejeição. Pode ser rejeição e abandono, tá? Mas normalmente é de rejeição. E aí, essa pessoa, ela pode ser muito bem sucedida profissionalmente, mas ela vai ser aquela pessoa que quer que todo mundo reconheça o valor dela, porque nas amizades ela vai ter muito... Às vezes ela consegue ter sucesso profissional e não consegue nem fazer amizade. Ela tem muita dificuldade, porque ela só vai querer ter amigos bajuladores, só vai querer ter gente que vai lidando ela o tempo inteiro. Ou aquela mulher também não consegue ter amiga, por quê? Porque ela se compara, ela não é porque ela virou bem sucedida profissionalmente que ela vai parar com um ciclo, né, psíquico de ficar se comparando. Por quê? Porque lá na infância ela fazia... Eu lembro de um paciente que eu atendi, que ele falava assim, cara, eu me comparava com a família do vizinho do lado. Eu me comparava como é que eles... o pai e a mãe tratavam os filhos, e eu ficava comparando que os meus pais não me tratavam daquele jeito. A criança às vezes ela faz muita interpretação, porque às vezes acontece mesmo, né, gente? Vamos combinar que tem pais que realmente são abusivos, narcisistas, não sei o quê, e fazem ali com... Tanto o marido faz com a mulher faz com o marido, como faz com os filhos também. Então, se esse casal tá junto nesse esquema, é porque também eles também têm isso, que veio da mãe, que veio do pai, normalmente tem. Então, aí fica assim, as pessoas com problema, aí casa com gente que tem problema, porque você atrai gente na sua mesma frequência, né? Sua mesmo nível de maturidade, ou de frequência, né? De energia. Aí fazem filhos, projetam tudo nos filhos. Aí os filhos, aí não tem fim. Alguém tem que fazer terapia para poder quebrar esse ciclo. Alguém tem que fazer terapia e fazer de verdade, se esforçando para cortar esses ciclos de padrões de repetição comportamental. Mas aí essa pessoa, ela pode vir a ser bem sucedida? Pode, mas ela nunca tem aquela sensação de que ela merece. Ela pode até ser muito boa e ela sempre fica com aquela sensação de que ela não é tão boa. Essa satisfação é muito difícil de vir. Então, no trabalho, com os colegas de trabalho, ela pode provocar até ela se sentir rejeitada lá no trabalho também. Nas escolhas... agora o bicho pega mesmo. Nas escolhas amorosas, a pessoa, ela vai escolher pessoas que já dão sinais subliminares. Não é consciente, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui é inconsciente. A pessoa, ela já vai escolher pessoas que já estão indisponíveis e a rejeição vai vir. Ou a pessoa vai tratar ela de alguma forma como se a rejeição viesse. Essa pessoa, ela pode até escolher uma pessoa bacana. Só que quando ela sentir que ela tá se conectando, que ela tá começando a ter uma relação mais próxima, ela começa a sabotar. Eu costumo brincar com os pacientes que a pessoa faz assim, ó, aperta o botão da sabotagem. Porque tá tudo muito bom, a pessoa tá tratando ela bem, a pessoa admira ela, a pessoa valoriza ela. E ela é o tipo de pessoa que ela jamais seria sócia de um clube que aceitasse ela como sócio. Fazendo uma analogia. É a pessoa que, se ela tiver com alguém ali, ela tá junto com alguém, tá gostosinho, tá bom, tá bacana, aciona gatilhos nela, ela começa a ficar meio incomodada, as resistências inconscientes vêm, os gatilhos acionados, uma forma de proteção, né? Mecanismos de defesa são acionados, ela começa a implicar com outra pessoa, começa a criticar, começa a falar coisas e ela mesma dá cabo da relação. A pessoa que tem a ferida de rejeição, é ela que é esquiva, ela que sai fora, ela que começa a ficar com alguém, quando começa a ficar muito junto, ela que dá um jeito de fugir, ela foge.
Essa pessoa que tem essa ferida de rejeição, ela tem pavor de se sentir vulnerável. Ela tem pavor de estar muito junto com alguém. Não é um pavor consciente, mas é quando ela tá muito junto, que ela tá vendo que tá dando liga ali, que tá fluindo. Normalmente elas têm históricos de términos quando o relacionamento estava até bom ainda. Ela que foi lá e começou a ver pelo e ovo. É ela que começou a olhar e procurar um defeito na pessoa. Ela começou a procurar um defeito. Por quê? Porque na infância, o que ela sentia pelas pessoas que cuidavam dela era rejeição. Rejeição. Normalmente, menina tem essa questão com a mãe. Normalmente a briga, a questão é com a mãe e o menino é com o pai. Por quê? Porque são os gêneros que a gente se identifica. Então, esse filho lá atrás, na infância, tudo que ele sentia quando ele se sentia rejeitado, né? Tem uma teoria chamada teoria de Bowlby, que em alguns momentos você se sente amado, protegido, e em outros momentos você se sente totalmente desamparado, rejeitado, abandonado. Então, por quem deveria cuidar de você, te proteger e te dar amor. A gente vê muito na televisão, né? As pessoas falam assim, amor verdadeiro é só amor de mãe. Só que a verdade é que tem muita gente que tem ferida de rejeição, abandono. Rejeição barra abandono, não é a mesma coisa. E essa pessoa pensa assim, meu Deus, mas eu... A criança pensa também, mas a pessoa já tá adulto, já tá adolescente, sei lá. Mas eu nem isso. Eu não tenho isso aí que falam por aí, que pai ama, mãe ama. Eu não fui amado pela minha mãe, eu não me sentia amado pela minha mãe. Eu me sentia inferior ao meu irmão, eu achava que meu irmão era muito mais amado, meu irmão era muito mais validado, meu irmão era muito mais compreendido, muito mais apoiado. Eu não consegui sentir que esse amor de mãe. Fora aqueles casos onde tem abuso real, né? Que tem aquelas pessoas que são muito rejeitadas mesmo. Real, não é uma coisa da criança pensar que é. É uma coisa que a pessoa vive e ela tem histórias muito tristes pra contar. De muito espancamento, de dormir da mãe mandar ir pra chuva, dormir na casinha do cachorro. Teve uma paciente minha que ela contou essa história, que a mãe dela, quando ela fazia coisa errada, a mãe dela, o castigo dela era ficar lá no terraço da casa, né? Uma casa com alguns andares. Hoje você vai dormir na casinha do cachorro, você quer no maior temporal e a pessoa ia lá pra dentro da casinha do cachorro criança, que o castigo dela era dormir na casinha do cachorro. Tem mãe que tem muito problema psicológico e que prefere o padrasto do que o filho, entendeu? E começa a deixar o filho se sentindo desprotegido, abandonado, pra poder transar, pra poder ficar lá namorando, sei lá o que, bebendo, fazendo besteira, né, brigando, fazendo um monte de coisa que o filho fica inseguro. Então tem criança que passa por coisas, humilhações horríveis, né? Comparações, humilhações, enfim. Tem crianças que passam mesmo por abuso bizarro em casa, por pai e mãe, né? Às vezes a mãe também sofre, né? Abuso do marido, enfim. Ou ela mesma é a megera, né? Da casa, enfim. Então a gente sabe que tem essas famílias disfuncionais reais. E aí essa pessoa cresce com essa ferida de rejeição e ela tem dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Por incrível que pareça, esses anos todinho trabalhando como psicóloga, o que eu mais vi disparado, são essas feridas que a pessoa consegue até ela consegue casar, ela consegue ter filho, ela consegue trabalhar, ter uma profissão, mas ela não consegue ficar em paz. Normalmente, quem consegue casar e tal é a ferida do abandono, que eu vou explicar daqui a pouco. Eu tô focando um pouco na rejeição, porque muita gente acha que tem ferida de rejeição, mas a ferida de rejeição não é... As pessoas têm ferida de abandono e acham que tem de rejeição. Eu vou explicar o que é a do abandono. A da rejeição, então, gente, a pessoa... Quando ela começa a gostar de alguém, ela termina, ela sabota, ela vê 1000 defeitos na pessoa pra poder terminar. Ela esquiva, ela foge, ela é a que se afasta, né? Ela é aquela que sai fora das relações. Ela começa a implicar com a pessoa, sabotar, pra poder ver 1000 defeitos, vai lá e arruma uma confusão e termina. Ou pra pessoa terminar com ela. Ela faz tudo pra pessoa terminar com ela. Então, as pessoas que ficam em relacionamento e elas fazem tudo pra agradar, e elas fazem tudo pro outro gostar dela, não é ferida de rejeição, é a pessoa que tem ferida de abandono, que eu vou explicar agora, né? Essa pessoa, a ferida de abandono é o seguinte, a pessoa funciona diferente, é aquela pessoa que ela não se vê capaz de viver uma vida
ela com ela mesma, sozinha. É aquela pessoa que ela realmente, quando ela se mete numa relação, ela trabalha muito, ela se abandona em nome do outro. Ela projeta tudo no outro. Normalmente é aquela pessoa que ela tem uma sensação o tempo inteiro de ameaça, de perigo, de você ser abandonada. Então, nas relações de amizade dela, ela também sofre muito. Por quê? Porque ela tem ciúme da amiga com outra amiga, ou ela aceita amizades tóxicas, a pessoa se aproveitando dela, fazendo ela pagar as coisas, humilhando ela, tratando ela mal, mas ela fica ali, ela não consegue dar não, porque ela tem tanto medo de reviver o abandono inconsciente, que ela fica em relacionamentos tóxicos. O da ferida da rejeição também fica em relacionamentos tóxicos, mas a pessoa da rejeição é normalmente é aquele casal vai e volta, O do abandono não, o do abandono é aquela pessoa que ela aguenta anos e anos e anos um relacionamento falido, que a outra pessoa não respeita, que a outra pessoa trata mal, que a outra pessoa às vezes até bate, que a outra pessoa humilha, que a outra pessoa fala coisas ofensivas, magoa, tá sempre magoando. A outra pessoa dá sinais claros de que realmente ela pode até trair, ficar traindo, a pessoa aceita. A pessoa tem uma dependência emocional. O dependente emocional, ele costuma ser o que não consegue dizer não. E ele se esforça, ele trabalha muito pro outro ter o que o outro exige. É o famoso agradador, agradadora. É a famosa boazinha, bonzinho. É aquela pessoa que ela é muito permissiva. Ela aceita tudo. Ela sempre é... Detalhe. Normalmente é a maior advogada e advogado do abusador, da outra pessoa, né? O dependente emocional, ele fica em relações assim, tóxicas, mas é a primeira pessoa pra falar assim, não, mas é porque ele sofre muito, é porque ele é um coitado. É a maior advogada da pessoa. E é porque isso é uma negação, entendeu? Ela tenta ser a boazinha e o bonzinho, o agradador. Por quê? Porque é mais fácil ela pensar que o outro não faz, ela tá sendo abandonada, é muita dor. Ela não é realmente, ela não se trata, ela se abandona. Ela às vezes até fica feia, fica mal cuidada, não malha, não faz dieta, não cuida da aparência, não cuida da vida, dos projetos profissionais, não consegue cuidar, sonhar alto, porque ela não se sente merecedora. Ela sempre acha que vai vir uma ameaça, que alguém é melhor do que ela. É a famosa pessoa que se compara muito com os outros e sempre vê que a grama do vizinho é mais verde, que a outra pessoa é mais legal, que a outra pessoa é mais bonita, que alguém mais interessante vai levar o marido dela embora, ou a mulher dele embora. Que tá sempre... Por mais que essa pessoa tenha resultados na vida, às vezes a pessoa é brilhante. Tudo que ela faz com muito... Ela é muito intensa. Então tem tanto medo de abandono que quando ela trabalha demais. Quando ela tá com alguém, ela faz demais. É aquela que faz. Chega a sufocar o outro. É aquela pessoa que se dedica demais, fica preocupada demais se a casa dela tá perfeita para atender a necessidade dos outros. Ela quer agradar os outros. Ela tem pavor de ser... de não agradar. Então, às vezes ela é bem sucedida, trabalha, mas ela mesma não vê que ela é boa no que ela faz, no trabalho dela, que ela é competente. Ela só recebe feedback externo dos outros. A pessoa, nossa, mas você é tão boa, você é tão esforçada, tão dedicada. E ela, não, mas eu poderia ser melhor. Não, mas ela se critica demais. Por quê? Porque ela não sente que ela tem aquela coisa do abandonável. Então, em algum momento, vão mandar ela embora. Em algum momento, ela é uma síndrome do impostor. Se ela é boa, ela não acredita que ela é boa. Os outros falam que ela é boa, mas ela não acredita. Então, ela sempre se critica demais. Ela sempre vê que ela poderia ser melhor e ela não é. E aí, ela também sabota, né? Ela consegue muita coisa, mas ela também... mas isso aqui... É o perfeccionista. Normalmente a pessoa cai num comportamento muito, muito, muito perfeccionista, porque essa pessoa está sempre se olhando como alguém que não vai... que não fez tão bem assim o que ela fez. Seja lá o que for. Se ela fizer um brigadeiro, ela vai dizer que o brigadeiro está mal feito. Então, tudo que ela faz, ela bota defeito. E aí ela tenta ser... Por que ela é perfeccionista? Porque o perfeccionista, ele tenta compensar esse mal-estar dele fazendo demais. Fazendo, porque se ele faz demais, se ele agrada demais, ele diminui os riscos de ser abandonado embora, de terminarem com ele.
Então, na família, às vezes uma irmã, às vezes não é nem relacionamento amoroso, uma irmã explora demais um irmão, uma irmã, ou a família inteira, uma tia, um tio, sempre com aquela sensação de abandono e é sempre o fazedor, agradadora. E o pau pra toda obra. Às vezes não é tão exagerado assim, mas vocês entendem, né? O que é um dependente emocional? O dependente emocional tem pavor de ficar sozinho, pavor que terminem com ele, não acha que vai conseguir viver uma vida sem aquela pessoa. Olha, eu na prática como psicóloga, eu escuto exemplos assim de pessoas com irmã, tem pavor da irmã abandonar. E aí você vê que tem um ciclo ali abusivo, né? Porque aí as pessoas montam. Aí as pessoas realmente negociam, né, a atenção pro dependente emocional. Então as pessoas botam para trabalhar mais, botam para fazer mais. Ele vira um escravo, uma escrava daquela outra pessoa. O ser humano, os seres humanos testam uns aos outros o tempo inteiro, sabe, gente? Então a gente não consegue controlar muitas vezes como a gente acaba se conectando. Você se conecta com pessoas que vão, o dependente emocional, ele se conecta com pessoas que vão ser mais sugadoras mesmo. E isso, na família, os papéis ali de cada membro da família, eles vão se definindo conforme os anos vão passando. E essa pessoa, a família já entende que ela tem esse perfil. E aí a família já acaba tentando nesse funcionamento. Tem uma paciente que a irmã dela enche o saco. Eu tenho duas pacientes, na verdade, que a irmã enche o saco. Suga. E ela é que ajuda todo mundo da família, que faz por todo mundo. Mas tem pacientes, homens e mulheres, com esse perfil dependente emocional em relação com casamentos. Então você imagina o que essa pessoa não faz e só se ferra, né? Por quê? Porque faz tudo pra não perder. Ela acha que se ela fizer muito pela outra pessoa não vai embora, né? O que é lei do engano, né? Porque às vezes o cara às vezes tem grana e ele dá presentes, dá, e a mulher mesmo assim não fica. Mesmo assim a mulher não fica. A mulher escolhe, troca ele por outro que às vezes nem tinha dinheiro assim, não tava nem aí pra dar nada pra ela. Entendeu? A mulher fala na cara dele, não, mas eu não quero namorar agora não. Termina casamento, o cara sendo muito bem de vida, termina, larga ele, troca ele até por outras vezes que não tem dinheiro nenhum. Por isso que eu não gosto quando falam assim, mulher tudo igual e tal, porque depende das feridas que as pessoas têm, que a história de vida. Os meninos falam muito sobre red flag, né? Bandeira vermelha. O que você tem que observar quando você conhece uma pessoa que você está interessado em se relacionar? Você tem que observar como é que foi as relações dela parentais, como foram os modelos, as referências parentais, como é que era essa relação com o pai, como é que era essa relação com a mãe. Normalmente a pessoa vai dizer, era legal, era bom. Porque normalmente as famílias não precisam ser extremo de rejeição, extremo de abandono. Claro que tem aquelas pessoas que às vezes elas foram adotadas, por exemplo. E essa pessoa, ela tem às vezes uma relação muito boa, muito bem trabalhada em relação a essa questão da adoção, fez terapia. Mas, cara, não tem como na infância você passar por certas situações e você não ficar pensando assim, mas se eu tivesse tido contato com esse pai, com essa mãe, porque às vezes o pai sumiu mesmo. Às vezes o pai foi embora, separou, e a criança bota a culpa nela. Ah, meu pai terminou com a minha mãe, foi embora de casa porque eu era uma criança que dava muito trabalho, eu era uma peste. Ah, porque eu era peralta, porque eu fazia muita arte. Ah, meu pai ficava impaciente aqui comigo, brigava comigo. Então meu pai foi embora porque ele não gostava mais de mim. É o que eu tô falando. Às vezes é a mãe que vai embora, a criança fica com a ferida de abandono ou rejeição. Porque a pessoa pode ter as duas feridas, mas uma prevalece mais, tá? Então, a pessoa que fica em relacionamento, que ela não consegue sair, ela é aquela que é meio zoada, meio se abandona, é a pessoa dependente emocional, é a ferida de abandono. Aquela pessoa que ela conhece alguém, quando tá se conectando, ela se esquiva, ela foge, ela tem pavor de ficar apaixonada, vulnerável, é a da ferida da rejeição. Mas lá na infância pode ter sido um pai ou uma mãe que separaram e a criança entrou numa de que foi abandonada e aí vira ferida de abandono. Porque quando você é pequeno, alguém para explicar assim, não, mas é que o papai e a mamãe não estavam mais transando. Você não vai fazer isso, você não vai falar isso pro seu filho. Ah, porque a gente estava meio que irmãozinho dentro de casa, porque às vezes os pais se separam, mas nem brigavam. Nem tinha treta. Às vezes é porque acabou o sexo mesmo. E tem homem que separa também. Muito mais mulher separa, mas tem homem que, não transou mais comigo. Essa mulher, ela embarangou aí, ó.
nem se cuida, eu não tenho mais libido, dentro de casa o cara vai e separa, a mulher também. Às vezes, esse casal abre, né? Um dos dois não queria abrir, entendeu? Então a criança, ela vive aquele luto junto com quem não queria abrir. E existem casais que fazem alienação parental. Gente, todo mundo sabe dessa história que eu tô contando aqui, não é novidade pra ninguém, né? Que isso acontece toda hora, o tempo todo. Que às vezes a mulher, ela vai, já faz um filho com um traste, com um cara que vai dar abandono mesmo, e ela passa tudo pra criança, até na gestação. Na própria gestação, a mãe já passa aquela coisa de ter sido abandonada, a gestante, pra criança. E aí começa aquela convivência. E aquela mulher tem sucessões de relacionamentos onde o abandono repete, se repete. Tudo que se repete muito na vida da gente, a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que entender de onde está vindo isso, gente. Então tem aquele filho que ele se sentiu abandonado, né? Eu vi, né, na minha vida pessoal, na minha família mesmo, né? Eu posso falar, todo mundo até morreu já, né? Infelizmente, mas na minha família, eu tinha uma irmã que o pai dela foi um pai ausente total. E eu via ela indo atrás, porque rejeição já era obsessão, né, gente? Então, assim, a pessoa fica obsessiva e fica atrás. É aqueles relacionamentos que a pessoa... Quem nunca viu isso, né? Aquele amigo, aquela amiga, quem nunca passou por isso, de a pessoa ficar extremamente obsessiva por alguém que só rejeita e não quer nada com ela. Ferida. Ferida de infantil. Por quê? Porque lá na história infantil, na minha vida eu vi também, fora isso, né, da minha irmã que eu vi, ela ficou cheia de problema psicológico, né, ficou extremamente, muito problema mesmo, né. Lembrei de um outro exemplo. Essa criança, que ela tem essa ferida de abandono, como é que ela funciona, essa criança? Quais são os sintomas? Que a outra eu falei, né, briga na escola, poucos amigos, eu tenho amigo, mas aquelas treta o tempo todo, vai para uma criminalidade, começa a fazer coisas, né, erradas. É aquela criança que realmente dá trabalho. Mas a criança do abandono, o comportamento daquela criança, que ela tem uma pessoa na família que ela é extremamente apegada, mas apegada com força. Essa minha irmã era assim. Minha irmã, eu falo era porque já morreu, tá, gente? Minha irmã tinha lúpus, morreu cedo. E não eu cuidava, mas o caso dela era bem grave, né? E, enfim, muito problemática. Meu pai casou com minha mãe, ela tinha só 1 ano de idade. Meu pai criou, mas deu tudo, mas a questão dela era lá com o pai biológico. E ela até projetou isso no meu pai, porque quando você tem a criança do abandono, ela é assim. Ela escolhe uma figura da família, normalmente, para se apegar com força, e aquela pessoa é dela, ela já é ciumenta e possessiva desde criança. Desde criança, ela já tem uma pessoa, que a minha irmã era com a minha mãe, assim. A minha mãe era só dela, possessiva, ela competia comigo o tempo inteiro competindo comigo, porque minha mãe contava, né, que ela foi a filha única durante muito tempo, quando ela já era adolescente, filha única assim, meu pai casou com minha mãe, ela tinha 1 aninho. Então minha mãe morava meu pai, minha mãe e ela, até ela ficar adolescente. Quando ela já tava bem grandinha, nasceu o filho da minha mãe com meu pai mesmo, que é meu irmão. Aí minha mãe contava essa história lá em casa. Porque ela tinha muito ciúmes do seu irmão era um bebê, ela fazia coisa, maldadezinha com o bebê, ela tinha raiva do bebê. Isso acontece muito, gente. Você às vezes tem um filho, ele é o filho único, é o queridinho. Aí nasce um segundo filho, aquela criança entra no modo abandono, porque todo mundo agora só vai querer saber desse bebê, pega a raiva do irmão, começa a competir, aí vira uma ferida de abandono. Então, assim, tem várias, né, psicólogas infantis ensinando a você não deixar o primeiro filho ter muito ciúme assim do segundo, quando eles têm idade pequenininha, mas por causa do nascimento de um irmão, a pessoa desenvolve ferida de abandono. Entendeu? Mas essa minha irmã, ela já tinha filho de abandono por causa do pai, enfim, que era ausente. Mas ela, quando meu irmão nasceu, ela começou vários gatilhos, que minha mãe era só dela. Quando nasceu eu logo depois também, em torno de 3 anos depois, ela começou tudo de novo. Só que comigo foi pior, né? Porque comigo já era ela competindo com meu pai, porque, enfim, um monte de coisa. Mas assim, na minha parte como psicóloga, eu vejo muito isso, você já deve ter visto também. Muita gente que nasce outro irmãozinho, a pessoa fica muito, muito enciumada, muito
O irmão mais velho com raiva do irmão mais novo. E o mais novo, às vezes, ele que vira também um que acha que aí essa criança que é mais ciumenta, possessiva, criança com ferida de abandono, ela só puder, ela pega o pai, bota um potinho e é só meu, pai é meu, pai é meu, pai é meu. Ou então ela pega a mãe, ou eu falo, ela é a pessoa, tá? A gente pode ser tanto o menino, a criança, menino ou menina fazem isso. Pega aquela pessoa e bota no potinho. Eu vi um exemplo de um vídeo de uma psicóloga que ela falava, no meu caso eu fui adotada e ela era muito dependente emocional da irmã, a irmã que praticamente cuidava dela. Lá em casa também rolava essa dinâmica, né? Da minha mãe não querer fazer as coisas pra levar a gente pra passear, eu e meu irmão, que a gente era criança, não queria levar a gente festinha, não queria levar a gente no Tivoli Park, não queria levar a gente em lugar nenhum. Quem ficava sendo essa pseudo-mãe era minha irmã, né? Que até ela ter os filhos dela demorou bastante. Então ela que levava a gente para alguns lugares, mas era assim, completamente manipuladora. A pessoa que tem filha de abandono, ela pode se tornar manipuladora. Pode se tornar não, normalmente tá? Manipuladora, possessiva, ciumenta, dependente emocional daquela pessoa que ela elegeu, como uma pessoa que ela não pode perder. Depois, nas relações amorosas, ela projeta isso para um relacionamento amoroso, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Então, aquele homem extremamente manipulador, possessivo, abaixa a autoestima da outra pessoa para poder a pessoa não querer ir embora. Ele destrói o brilho da outra pessoa, da mulher, sabota com comida, sabota não deixando a mulher fazer as coisas dela, se cuidar. Pra quê? Ele não ser abandonado. Ele não ser abandonado. Então, a pessoa não consegue ser feliz do lado da outra, brilhando. A outra pessoa vira a vida dela. A pessoa que tem essa ferida de abandono, ela se torna dependente emocional. E se a outra pessoa brilhar, é uma ameaça para ela. Essa pessoa, ela vive uma triangulação o tempo inteiro na mente dela ameaçadora. Ela tá sempre ligada nas ameaças. Por que é uma triangulação? Porque é ela, a pessoa que ela é dependente emocional, seja lá quem for, e uma terceira pessoa da mente dela, que é a pessoa ameaçadora, que é a pessoa que vai um dia levar essa pessoa embora. Então, se for com os pais, pai ou mãe, ou os dois, vai levar o meu irmão, a minha irmã vai roubar minha mãe de mim, meu pai de mim. Ou se for nas relações amorosas, ela cresce, vira adulta, se relaciona, começa tudo de novo. Porque a gente projeta, né, as diferenças parentais nas escolhas amorosas. Aí se ela casa com o marido, ou o cara casa com a mulher, sempre vir alguém que vai levar embora. Então essa pessoa é aquela pessoa que não deixa a pessoa ter amigos. Que quando vem amigo em casa, não sei o que, a pessoa fica assim, procurando pelo em ovo, desconfiada. Vai lá no Instagram ver quem tá seguindo, quem tá mandando direct, quem tá dando like, quem isso, quem tá falando com ela, quem não tá. É uma pessoa obsessiva. É uma pessoa obsessiva. Essa pessoa da ferida de abandono, ela manipula a pessoa pra ficar só pra ela. Entendeu? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então vocês entendem que é muito importante a gente fazer terapia, a gente tratar tudo isso que a gente passou na infância. E às vezes na vida adulta, já a pessoa tá adulta, eu escuto pacientes falarem assim, liguei pra minha mãe pra saber como é que ela tá. E ela virou e falou assim, aí eu tudo bem, tudo bem. Aí eu comecei a contar um problema meu e minha mãe, não quero saber dos teus problemas não. Ou então o pai ligou pro pai pra falar alguma coisa. Pai, porque eu tô triste, tô preocupada com não sei o que. O pai, tá. Vem você com os mesmos problemas de sempre. Quer saber? Não, esse é problema meu não. Aqueles cortes, sabe? A pessoa passa o resto da vida revivendo gatilhos de abandono. Então ela tá nas amizades. A amizade ameaçou ir embora, ameaçou não querer ser mais amiga, ela já quer fazer tudo pra amizade não ir embora. Então ela acaba se conectando com amizades manipuladoras. Pessoas que vão manipular ela e vão conseguir dela um monte de coisa. Por quê? Porque ela só da ameaça dela ser abandonada, daquela amiga gostar mais da outra amiga, ela já entra nesse modus operandi ali do tipo ciúme, possessão. E aí, gente, vocês veem como é que essas pessoas às vezes vão pra internet pra dizer que a culpa é da mulher, que a mulher que é safada, que ela tá lá na internet causando, e aí não é ele que tem problemas. Pessoas assim, elas atraem pessoas assim também. E esses relacionamentos são tóxicos, abusivos. Pessoas que não tratam isso, que não fazem terapia e não entendem o que elas fazem isso, elas repetem. Elas ficam, olha, quanto mais pisa, mais gama. Igual aquelas músicas da Marília Mendonça, aquelas músicas sertanejas.
quanto mais pisa, mais ela gama. Por quê? Porque aquele comportamento confirma as crenças que ela tem dela mesma, que ela é pequenininha, que ela tem pouco valor, que ela é abandonável, que ela não é isso tudo, que ela realmente tem que dar graças a Deus que ela tem alguém, mesmo que maltratando, pisando, humilhando. Se aquela pessoa tratar ela meio com desdenho, aí que ela gama mesmo, aí que ela quer mesmo. Por quê? Porque esse comportamento confirma o que ela pensa dela mesma. É uma crença de não merecimento. Por que as pessoas se conectam com pessoas assim? Porque tanto que ela fazia quando ela era criança, tanto que ela fazia pra ser gostada, pra ser gostada, pra ser gostada pela mãe ou pelo pai, ou por alguém, que ela repete isso nas relações amorosas. Então ela fica fazendo tudo pra ser gostada. É aquela pessoa que fica stalkeando a outra pessoa na internet, que fica apavorada que vai vir alguém, vai roubar ela dela, que fica o tempo todo querendo ver técnica disso, de manipulação técnica daquilo, para as pessoas gostarem dela, porque por ela, pelos valores dela, pelo que ela acha que ela não vai ser gostada. Entendeu? É aquela pessoa que ela não consegue ser solteira, sozinha. Não consegue ser sozinha. Ou ela tem que estar num relacionamento, porque sozinha ela fica apavorada. Agora, o da rejeição, não. Olha que interessante. O da rejeição, como ele já tem aquele negócio de rejeição, aquela fila de rejeição, ele rejeita. Ele rejeita primeiro, porque como ele tem a fila de rejeição, ele acha que ele vai ser rejeitado, então ele determina quando é que vai acabar o relacionamento e ele vai lá e rejeita. Ele atrai pessoas pro ciclo dele, ele finge que vai namorar, não sei o quê, mas daqui a pouco ele vai lá e rejeita. Porque já que a rejeição vai acontecer mesmo de alguma forma, ele prefere que ele rejeite. Se ele vai ficar sozinho, já que ele vai pagar, já que ele já se vê mesmo uma pessoa que vai ter solidão, que vai sentir solidão, que solidão é ruim pra caramba, mas pelo menos não vai reviver as rejeições da infância. Então é ele que rejeita primeiro, é ele que se esquiva. O do abandono não. A pessoa da filha do abandono, ela faz tudo pra aquela que não quer ficar. Gente, se a pessoa não quiser ficar com você, se a pessoa estiver correndo, deixa aí, gente. Deixa aí. Uma pessoa que não escolheu ficar com você, você não vai convencer a pessoa a ficar com você. Você não tem esse poder de entrar na mente de alguém e falar assim, vai ficar comigo. A pessoa que tem a filha de abandono, ela quer ser perfeita porque ela pensa na cabeça dela assim, eu vou ser rica, eu vou ser top, eu vou ser a mais linda de todos, ou o mais rico de todos, o mais fodão, o mais alfa de todos, porque aí as pessoas vão me querer e não vão me abandonar. Entende como é diferente a filha de rejeição da filha de abandono? A pessoa que tem filha de abandono, ela acha que quando ela for alguma coisa, quando ela for rica, milionária, eu brinco, né, que eu vou ser a velha da lancha. Mas nem todo mundo que... Gente, prosperidade é uma coisa que todo mundo merece. A gente merece ser próspero, sim. Mas nem todo mundo que fala que quer ser rico para ser amado. Pelo amor de Deus. Eu até brinco, eu falo assim, não, eu vou dar moral, quando eu for a velha da luz, quando eu for rica, eu vou dar moral para quem me deu moral na pobreza. Porque não é justo. Meus amigos me dão moral, me chamam pra sair, me botam nas boas quando eu não sou rica. Aí quando eu fico rica, eu vou querer só os puxa-saco. Ninguém merece. Só porque eu fiquei rica, agora vem milhões de amigos querendo usufruir, e quem me deu moral na pobreza eu vou abandonar. Não. Eu não tenho esse problema de ferida de abandono, não. Se tinha, eu tratei nos meus anos de terapia. Porque realmente eu faço terapia desde muito nova, desde novinha, por isso que eu acabei virando psicóloga mesmo. Porque na época do colégio, eu acho que a minha é de rejeição. Acho que eu tinha essa ferida, porque na época do colégio dava muito trabalho, eu era aquela da pá virada. Então, realmente, eu acho que eu não sou essa que quer ficar aturando maus tratos, não, dependência emocional, não. A pessoa da filha de abandono é que atura maus tratos. Eu não, a pessoa estiver começando a tentar me botar, me manipular ali, eu saio fora. Então, a pessoa da filha do abandono, ela fica, e ela se abandona. O mais triste é que a pessoa ela realmente se abandona em nome dos outros. Daquele cara que ela tá afim, aquele marido que trata ela mal, ela não sai daquele relacionamento falido, fracassado, e ela vai se largando. As minhas pacientes que têm filha de abandono, eu fico em cima toda semana. Você já foi no médico? Você já fez seus exames? Você tá cuidando da sua saúde? Você tá cuidando você tá cuidando dos seus projetos? Você tá cuidando de você? Porque eu já sei que essa pessoa, ela arruma tempo, ela se vira nos 30 pra todo mundo que precisa dela. Pra todo mundo, menos pra ela.
Assim, eu tô exagerando aqui, mas pra vocês entenderem que ela bota todo mundo em primeiro lugar, a necessidade dos outros em primeiro lugar. É aquela que é agradadora, como eu disse. Então, pra não entrar muito ficar repetitivo aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? A pessoa da ferida de rejeição, ela é muito desconfiada. A do abandono também, isso é um ponto em comum, porque a do abandono sempre tá com aquela ameaça de que alguém, né, alguém tá querendo o que é dela, alguém vai tomar o que é dela. Então os dois têm esse ponto em comum, que é da desconfiança. O da rejeição, ele nem se conecta. O da rejeição, ele já fala assim, tá vendo? Mulher é tudo pi, ninguém presta, todo homem é pi, safado, cachorro, vagabundo sem vergonha. Então, assim, todo mundo, ninguém presta até que me prove o contrário. Então ela faz muitos testes pra saber se a pessoa presta. Muitos testes da rejeição, é assim. A do abandono já começa a ficar serviçal. Você tá vendo que a pessoa tá fazendo aquilo com ela, ela não tem desconfiança que não presta, ela tem certeza que ela é maltratada, que ela é mal amada, mas ela fica mal amado ou mal amada, tá? Eu tô falando ela por causa da pessoa, né? Enfim, não sou a favor daqueles todes, não, tá? Eu acho bem ridículo aquilo, né? Ah, tá. Tem um lance também que acontece muito, tá? Essas feridas, elas vêm, como eu disse, da infância. Só que aí, o que acontece muito? Essa criança, ela transfere essa interpretação que ela faz, que ela é ou rejeitada ou é abandonável, ela transfere isso para outra figura. Então pode nascer aí os misóginos ou as misândricas. Por quê? Ela nega aquele feminino dentro dela. Por exemplo, a mulher. A mãe com ela era inferno, era uma pega pra capar. Ela se sentia rejeitada com a mãe, não sei o quê. Vira aquela pessoa que negou o feminino dentro dela, ela se conecta com o quê? Ela se identifica com o masculino, que seria o pai. Então, ela fica extremamente masculinizada. Ela fica extremamente... E com raiva do feminino. Porque a mulher muito masculinizada, com energia masculina muito alta, em algum momento lá, quando ela era criança, ela pensou assim, não quero ser igual a minha mãe, não. Olha como minha mãe é. Ou ela foi rejeitada pela mãe, e a referência foi negativa, né, da mãe, e ela quer ser diferente da mãe em tudo, então ela se projeta mais no pai, ela se identifica mais com o masculino. E fica aquelas mulheres extremamente masculinas. Não consegue ter amigas mulheres, porque ela tem preguiça de mulher feminina. Ela quer ser mais amiga dos homens. Ela é muito masculinizada. Ela começa a ser uma pessoa com problemas de relacionamento do modo geral. Do modo geral. Com hierarquias. São essas pessoas que chegam numa empresa e não conseguem. O chefe. Gente, às vezes não é com a mãe. Às vezes a mãe e o pai compara com o irmão. Ela se sente inferior aos irmãos. Meus irmãos são mais inteligentes do que eu. Meus irmãos são mais isso que eu. Pronto. Dali já começa uma ferida. Entendeu? De rejeição. Ou de abandono. Minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Meus pais admiravam mais meus irmãos do que eu. Então, essa pessoa, lá no trabalho dela, ela tem problema com hierarquia. Ela briga muito com o chefe, ela tem problemas. Na escola começa com professores começa já uma treta feia. Vários professores, às vezes, na escola é muita briga. Ela presencia dentro de casa, né, os pais tendo esse problema. Então essa raiva reprimida, depois na vida adulta, pode virar raiva de homens ou raiva de mulheres, dependendo da história da pessoa. Ela tem... O problema dela é com o gênero, entendeu? Eu até vi um professor meu falar um dia desse assim, né, um professor que é homossexual, falar assim, não existe a homofobia, porque às vezes o cara é homossexual, mas ele é muito masculino, homossexual masculino. Não tem trejeito, não dá gritinho, nada disso. Muito masculino, e ele é respeitado pelos outros machos, porque ele é lutador, ele é bem masculino, ele é homossexual, mas ele é bem masculino, ele é respeitado pelos outros machos. Vai ele ser homossexual extremamente feminilizado, botar roupinha, ou sei lá, trejeito, sei o quê. Os machos rejeitam. Os machos atacam os homo, né? A homofobia é mais com o homossexual feminino. Então, vocês entendem que aquele ódio é com o feminino, a questão é com o feminino, porque aquele homossexual tá feminilizado. Tem essa questão da rejeição ou abandono com uma figura, ou mãe, ou pai, ou não sei o que, vai projetar na vida adulta, nas relações. Vai arrumar mulheres para ele tratar mal, porque ele tem questões teve questões lá com esse feminino. Ou essa mulher viu a mãe sendo megera com o pai, não sei o que, vai arrumar homem para ela ficar repetindo aquele padrão. Vai ter raiva de homem, vai virar, de repente, aquelas militantes. Vocês entendem que a gente tem que entender que as pessoas, elas são
o conjunto das experiências todas desde a infância. Desde a infância. E essa raiva, às vezes, que começou no pai, transfere pra mãe, depois volta pro pai. Gente, é muita história. Eu não vou esticar mais, não, já tá dando uma hora. Realmente virou uma live. Quem gosta do meu conteúdo, fracione isso aí, né? Mas a gente tem que perdoar. A solução, vou fazer um outro vídeo. A solução é você entender que os seus pais, seja lá quem foi que te cuidou, fez o melhor que podia dentro dos recursos psicológicos que tinha. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Mas a pessoa te deu uma coisa, ela te deu sua vida. Se uma mulher gerou uma criança, até essa criança nascer, ela teve que ter esse amor inconsciente, porque tem mulheres que não têm inconsciente, que não recebeu, pode acontecer abortos espontâneos, sucessivos. Já escutei caso também de paciente falando, minha mãe falou na minha cara que ela tentou me abortar várias vezes e não conseguiu. Putz, isso gera uma ferida de abandono. Misericórdia. Tem mãe que fala isso só pra agredir o filho, nem tentou mesmo, sabe? Mas é aquela pessoa que ela se a mãe, de alguma forma, e o pai te deram essa vida, você tá aqui hoje, podendo até se tratar, podendo buscar sua felicidade, buscar suas conquistas, seu sucesso, buscar tudo que você quiser buscar, você tem que entender que os seus pais te deram o que você precisava, que é a sua vida. O resto você corre atrás, ok? Me sigam no meu canal, se faltou alguma coisa eu faço parte 2, vocês podem botar aqui o depoimento de vocês, quem viveu experiências, né? Pode falar à vontade, pode me dar a opinião de vocês. Siga, gente, siga no canal. E agora eu vou pedir para dar o like também. Por quê? Eu esqueço de pedir no começo, eu peço no final. Mas, gente, me ajuda. Dá like aí, tá? Beijo. Dá like ou dá dislike. O importante é que vocês estão aqui me vendo, me seguindo. E porque vocês são abundantes. Quem quer buscar felicidade já tá buscando uma abundância. Beijo, até o próximo vídeo.